Olá, começa agora o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Nossa conversa hoje é sobre a Ponte Hercílio Luz e o Parque da Luz. Agora, quem nasceu primeiro? O parque ou a ponte? Qual a importância desse conjunto histórico e paisagístico para a região? O parque será revitalizado com a reforma da Ponte Hercílio Luz? Estas e outras questões vamos abordar com nossos convidados, o professor e ambientalista Lúcio Dias Filho e o médico e ambientalista Rui Iversen. Ambos participaram da criação do Parque da Luz e acompanham hoje a reforma da Ponte Hercílio Luz. Lembrando que este programa vai ao ar pela TV UFSC e também pelas redes sociais. Eu sou Valdo Santos e o Ciência Notícia já está no ar. Olá, Rui. Olá, Lúcio. Sejam bem-vindos ao programa. E hoje vamos falar, eu diria, desse conjunto, não só histórico, mas também paisagístico, esse conjunto formado pela Ponte Hercílio Luz e o Parque da Luz. A pergunta é provocativa. Quem nasceu primeiro? A ponte ou o parque? Pode ser com o Lúcio? Sim. Muito obrigado pela oportunidade, né, que a TV UFSC está nos dando, de abordar esse assunto muito interessante de espaços públicos, de bens públicos importantes e valiosos, como é a questão da Ponte Hercílio Luz e suas cabeceiras, né? É muito legal essa pergunta, quem nasceu antes, o parque ou a ponte, né? Porque antes da ponte, o Morro da Colina, hoje Parque da Luz, já existia, já estava lá, né? Então, na nossa visão, o Morro da Colina, o Parque da Luz, veio antes da ponte. E numa visão mais assim holística de bem-estar do cidadão, depois que a ponte foi construída, nós visualizamos isso para o bem-estar da população, né? Então, vamos unir aí os dois irmãos, né? Um nasceu antes, o outro nasceu depois, mas o que interessa um elo de ligação muito importante. O que interessa é a objetividade dos dois. Né? Porque eu digo elo de ligação, apesar de ser redundante, mas é bastante interessante abordar isso, porque existem elos que não se ligam a nada. Que não ligam a nada, né? Então, com essa questão do tombamento da Ponte Hercílio Luz, evidentemente que está feito um elo forte ali, bonito, entre Parque da Luz e Ponte e as duas cabeceiras, né? Nesse sentido, então, culminou, houve sucesso o tombamento da Ponte Hercílio Luz como patrimônio paisagístico, cultural, turístico, né? Da cidade de Florianópolis. Agora, como parque hoje, que todo mundo pode apreciar, quer dizer, depois de revitalizado por algumas vezes, pela mão da própria comunidade, né? Uhum. Isso passou realmente a existir. Ele tem uma data, quer dizer, a data que ele era aquela coisa mais rústica e depois, agora você chega lá, pelo menos você vê arquitetonicamente algo que você pode dizer, ali é um parque, mas antes não era assim. Não, antes não era assim. Né? Porque o terreno hoje, onde é o Parque da Luz, ele foi cemitério, ele foi destinado a 2 cemitérios da cidade, né? O cemitério público, católico, apostólico romano, né? E o cemitério luterano protestante. Eram separados por uma cerca, os dois. E era um cemitério com muitas covas. Existem fotos disponibilizadas, que está na internet, qualquer cidadão tem acesso hoje a isso, é só digitar, né? E com relação a datas, vamos dizer assim, o Parque da Luz nasceu na década de 1980. Né? Década de 80. Nasceu em 80 a ideia, através dos amantes da ilha, do local, dos cidadãos que ali foram simpatizando pela proposta
E é muito bacana isso, porque brotou o Parque da Luz na década de 80 e se estendeu depois por muito tempo, porque verificou-se que a conquista daquele espaço não era tão simples assim, né? Um espaço muito beneficiado pela posição geográfica e disputado por vários interesses, né? Certo. Agora, Rui, eu queria falar, para a gente fechar este bloco, como está a relação parque-ponte hoje, né? Quer dizer, já pelo menos já foi mais conflitante, hoje, atualmente, agora com essa possibilidade de a ponte ser entregue para a comunidade. Essa relação parque-ponte, você poderia descrever aí para o nosso telespectador, o nosso internauta? Sim, em primeiro lugar, boa tarde, Valdo, boa tarde, telespectadores. Obrigado pela oportunidade, um prazer, principalmente por ser ex-aluno da Universidade Federal de Santa Catarina. Como o Lúcio falava, há muito tempo, desde os anos 80, que discute-se o parque, mas efetivamente nós avançamos bastante na meados dos anos 90, e nessa época justamente eu, como médico da Secretaria Municipal de Saúde, estava trabalhando como psiquiatra do IPUF, e nós então trabalhamos naquela época fortemente a nível popular, mas também a nível institucional, para efetivar o parque como uma conquista e como algo que, pertencendo ao entorno insular da Ponte Hercílio Luz. Então, a nossa ideia sempre foi essa de o parque, e o próprio nome já diz, Parque da Luz, justamente por ele fazer parte do conjunto. Isso. Que inclusive na área tombada da Ponte Hercílio Luz, nós temos o entorno insular e o entorno continental, e tudo isso tendo a ver com a integração, e principalmente agora, como tu perguntavas, com a revitalização da Ponte Hercílio Luz, nós imaginamos que haverá um papel importante, a ponte terá um papel importante para pedestres e ciclistas, o que possibilitará uma integração do Parque da Luz na ilha, a ponte e o entorno. E aí, então, seria bom que a gente refletisse também de como essa integração mais natural e ainda com a possibilidade de se estender até o Parque de Coqueiros, exatamente. Essa daí que é a nossa ideia. Bom, vamos fechar este bloco, aí no próximo a gente volta. O Lúcio tem algumas imagens para mostrar aqui. Estamos falando desse complexo, Parque da Luz e Ponte Hercílio Luz, e hoje com os nossos convidados, o professor e ambientalista Lúcio Dias Filho e o médico e também ambientalista Rui Iversen. A seguir, vamos falar sobre o conjunto parque e ponte para a região, a importância, né, desse conjunto, logo após um rápido intervalo. Muito bem, estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico, hoje falando sobre a Ponte Hercílio Luz e o Parque da Luz. Nossos convidados são o professor e ambientalista Lúcio Dias Filho, que é aposentado também servidor da Universidade Federal de Santa Catarina, e o médico e ambientalista Rui Iversen. Vamos agora falar, neste segundo bloco, eu acho que é interessante a gente passar também para o nosso telespectador, o nosso internauta, a importância desse conjunto para a cidade, né? Não só para a cidade, mas também, acredito que para a região aqui da Grande Florianópolis, né? Isso. É mais que isso, né? Porque é a memória de uma verdadeira obra de arte e de engenharia que precisava ser valorizada, né? E hoje está aí o resultado, está se investindo bastante na recuperação da ponte, né? E se investindo como nunca se investiu para recuperar esse monumento, que de fato é, né?
para destinar ele para o bem-estar do cidadão, né? Então, quando se fala na importância do conjunto paisagístico da área tombada, eu posso mostrar aqui Sim. O mapa esse Vamos ver se a gente consegue pegar o mapa para aqui. Que para quem está assistindo poder entender que na linha laranja, né? Isto. A linha laranja, ela define o tombamento da ponte Hercílio Luz, tombamento federal. Então todo esse traçado laranja... Laranja é o conjunto, né? É um conjunto paisagístico, onde aborda ponte e duas cabeceiras. Isso. Ou seja, não existe ponte sem cabeceira e não existe cabeceira sem ponte. Sem pontes. Então vamos dar para ela uma finalidade, né, de bem-estar para o cidadão poder usufruir desses espaços, né, no seu livre estar, para que seja realmente, cumpra uma função de valor esse grande patrimônio que é a Ponte Hercílio Luz e o conjunto todo paisagístico, né, tombado, né, com equipamentos de lazer, de cultura, né, e aí... Porque esse conjunto, inclusive, é uma integração Ponte Hercílio Luz, Parque da Luz e Coqueiros, que é a extensão também... Parque de Coqueiros. Parque, né? De Coqueiros, que faz parte também da Orla, exatamente. Da Orla, né? Ali as conexões, foi bom tocar nesse assunto, muito importante, porque o destino daquelas áreas que estão nas cabeceiras, né? Que destino aquilo ali vai tomar? Já não deu certo, porque o Parque de Coqueiros ficou pequeno. E ficou pequeno porque as áreas institucionais destinadas às instituições e associações foram doadas de certas maneiras que se cercou e rompeu a comunicação entre área verde de lazer e outra área verde de lazer. Então, no meio ficou interrompida, que ia interligar com a ponte, para dar um acesso livre, né? Agora é a APL, né? Agora, a maioria ali é área verde de lazer e ACI, área comunitária institucional. Uhum. Né? Algumas APLs também. Então está na hora, justamente, o momento é muito bom, porque a Prefeitura abriu discussão para essa questão, né? De se reorganizar os equívocos anteriores, poder fazer, né, Rui? Eu até gostaria de falar sobre esse reorganizar, porque eu me criei na Praia da Saudade, então desde guri pequeno, nós andávamos por toda a orla, do Bom Abrigo até a Ponte Hercílio Luz, pela orla, por pedras, por praias. Olha só. Então isso daí seria interessante. Quem está nos assistindo, Praia da Saudade fica no continente. No continente. Então nós temos ali Praia do Riso, depois ali onde é o Parque de Coqueiros, antigamente ali chamávamos Saco da Lama. Depois houve um aterro e aí fez-se o parque onde houve um aterro. Uhum. Então, dali, hoje nós podemos até recuperar, nesse sentido que o Lúcio falava de reorganizar a orla, nós poderíamos recuperar o trânsito de pedestres. Então, não somente pela ponte, entre as duas cabeceiras, mas depois pela orla, em Coqueiros, no Parque de Coqueiros, até aquela ponta onde havia o restaurante Ataliba. Isso, quem é de Coqueiros sabe muito bem, o antigo restaurante Ataliba. Bem antigo, inclusive. Exato. Então ali está desativado, mas resta um muro enorme que a prefeitura poderia fazer o favor para a população de tirar aquele muro e abrir, ligaria com uma ponta lá de Coqueiros, que é ligada à rua Jaú Guedes da Fonseca, que também agora é pública, e ali também tem uma região de mangue, e tudo isso aí poderia estar integrado, fazendo parte dessa orla, do entorno da ponte Hercílio Luz. Essa parte que fica, eu diria, na beira-mar,
praticamente está abandonada ali, né? Está abandonada. Isso. Agora, não é à toa que nós temos um lema que a gente diz que Florianópolis voltou as costas para o mar. Exato. Nós nos desligamos e precisaríamos nos religar já o aterro da Bahia Sul já é algo questionável, né? Que afastou totalmente a cidade que era ligada ao mar, a cidade. Exato, ali na Praia do Riso, a Praia do Riso é uma prainha que existe na área continental, adjacente a Coqueiros, ao Parque de Coqueiros, né? Quer dizer, como o Rui falou, na infância dele e na juventude, ele podia vir passeando pela orla até a Ponte Hercílio Luz. Né? Nós passeávamos. E hoje é impossível, foi interrompido ali a conexão com a Praia do Riso. Então o cidadão que está na Praia do Riso não pode mais estar com livre acesso ao Parque de Coqueiros. Agora, né? para fechar, eu acho que é interessante falarmos também, agora com eu diria, essa nova fase, Ponte Hercílio Luz, entre aspas, Parque da Luz, porque ninguém sabe se o parque vai ser revitalizado, vai ter uma sinergia ali, vai ter um fluxo, um elo, como diz o Lúcio, um elo de ligação, né? Vai ligar alguma coisa, ligar, né? Pelo menos cumprir a função não dela. sendo redundante, mas às vezes a redundância ela ajuda. Vai ter um fluxo ali, então, de ciclistas e pedestres. Porque a importância do parque para a união desse pessoal. Isso. Volta à questão do elo, né? Você gastar tanto para recuperar um elo, então dá licença, que ele cumpre uma função de conexões. Né? Exato. E se falando em conexões, é importante a entrada e saída da ponte, tanto para a direita como para a esquerda, nas duas cabeceiras. Né? Hoje existe a beira-mar continental, então por que não fazer uma conexão bacana entre a beira-mar continental, você sai da Ponte Hercílio Luz, por uma passarela, pode descer, tem vários escritórios de arquitetura que fizeram projetos de ocupação da orla de Marinha. Né? Existem escritórios de outros capitais do estado que vieram participar aqui de um concurso para o Parque da Luz, nas duas cabeceiras. Vamos falar mais detalhes dos projetos que deram e projetos que não deram certo no próximo bloco. Estamos conversando hoje sobre a Ponte Hercílio Luz e o Parque da Luz. E com os nossos convidados, o professor e ambientalista Lúcio Dias Filho e o médico e também ambientalista Rui Iversen. Vamos aqui fazer um rápido intervalo. A seguir, será que o parque vai ser revitalizado com a reforma da ponte? É a pergunta que fica no ar para o próximo bloco, logo após o nosso intervalo. Estamos de volta com o Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Hoje conversando sobre a Ponte Hercílio Luz e o Parque da Luz. Nossos convidados são o professor e ambientalista Lúcio Dias Filho e também o médico e ambientalista Rui Iversen. Agora, neste bloco, mais uma provocação e eu queria, Lúcio, que vocês esclarecessem o nosso telespectador e o nosso internauta, se, como a prefeitura alega, que o parque ele tem que ser mexido, ali tem que ser alterado, eu não sei que tipo de alteração, ou será revitalizado? Na opinião de vocês, aí, o que pode acontecer? Assim, nós, a Associação Amigos do Parque da Luz, né, que é uma associação que mantém o Parque da Luz através de voluntários, de pessoas bacanas, assim, que querem contribuir com a causa e segurar a onda do parque, né, a gente vem monitorando isso há muito tempo, né? Tanto é que conseguimos aumentar o Parque da Luz em bastantes metros quadrados, em leis municipais, porque a área sempre foi muito visada. Com relação à tua pergunta, nós achamos que vai acontecer os dois, né? Tanto como é que se diz? A revitalização ou alteração. Alteração, e vão acontecer os dois. Agora... Por exemplo, alteração, passar uma rua no meio do parque. Jamais.
Jamais, né? Então, Sim, isso aí nós não concordamos. A alteração que é colocada ali, acredito que e abre e essa acredito possibilidade. que todo cidadão daqui da cidade, mesmo os turistas, não vão achar isso legal, porque você vai perder espaço, né? É como estava o Dr. Rui falou muito bem na questão do Parque de Coqueiros, que está pequeno. Então, a gente quer aumentar as áreas verdes e as conexões entre as áreas que não são verdes. E aí a Associação do Parque da Luz trabalha de forma muito inteligente essa questão, né, com os Agora, o que gestores pode públicos. acontecer ali, por exemplo, na revitalização do parque, essa dita alteração, ou alterações, vai acontecer, por exemplo, queira ou não, vai ter um fluxo de pessoas e, por sua vez, pode ter um certo comércio ali. Isso. Tanto na cabeceira insular como continental. Então, nesse caso, compete nós temos que estar atentos, mas compete à prefeitura fiscalizar e regulamentar que tipo de comércio vai ser feito ali na área, né? O Parque da Luz, por ser um parque público municipal, nós acreditamos, e até já foi retirado o comércio de cima da área, né? Já foi retirado o comércio porque ele estava colocado e a finalidade dele não era incompatível com o Parque da Luz, não tinha nada a ver, né? A área precisa... Porque conversas anteriores chegaram ao absurdo de dizer que até um shopping caberia ali. Até um shopping caberia ali, né? Até um centro comercial. Uma outra preocupação que nós temos também é que, como a nossa sociedade é muito fundamentada sobre o automóvel, nós temos medo que alguém pense ou tente fazer estacionamentos, aumentar os estacionamentos de automóvel. Então, nós pretendemos que não somente as pessoas haja um fluxo maior de pedestres e bicicleta pela ponte, mas que, de preferência, também as pessoas que procurarem a região também já procurem com transportes coletivos, ou a pé, ou de bicicleta. Transporte alternativo. Transporte alternativo, que a gente vá mudando o paradigma da nossa sociedade, porque nós estamos muito fundamentados sobre o automóvel. Então, essa é uma das preocupações, essa pelo menos é uma das preocupações que eu tenho, que eu já tinha pensado, e tomara que não aconteça. E quanto ao comércio, aí teríamos, também é uma outra preocupação. Porque você falou um negócio sério, as pessoas se deslocam de onde moram, normalmente vão de carro. E aí eles querem chegar de carro na porta, na entrada, ali na porta de entrada. E aí pode gerar um fluxo muito grande de carros. E aí tem assim... E acabar com a tranquilidade. Claro. Né? O que se pretende com a ponte também é mostrar que ela pode servir, até nós tratávamos no início da proposta, como a ponte como passarela harmônica escultural, porque por ela você pode até viabilizar algum tipo de transporte público, mas se reportando ao passado. Por exemplo, bondinho. Houve um tempo que a ponte tinha um bondinho que atravessava. Então, já que ela é monumento histórico, cultural, paisagístico, por que não ter a memória do saudosista, mas que recupera a imagem, né? E nesse sentido, a Associação do Parque da Luz criou um projeto, um programa, eu posso ler aqui a questão do elo. Nós estamos fechando agora, eu não queria deixar essa pergunta de fora, já estamos praticamente com o tempo esgotado. Eu queria falar da verba, da possível revitalização, quer dizer, do parque. Sairá da ponte ou essa verba específica? O parque ele está contemplado nesse cronograma, né, dessa possível verba, que tem que ter verba para você mexer com a revitalização, você tem que ter verba. E aí? Como fica? Então, a ponte ela é patrimônio do Estado de Santa Catarina, né? O Parque da Luz é de competência do município, né? Então, são entes públicos, os dois são entes públicos, no qual a gente sempre tem essa ideia de elo, né? Também do vínculo entre os poderes públicos, né? Para solução dos conflitos que existem de gestão pública. E realmente existe esse tipo de conflito, de verbas, né?
manter o parque seria com a Prefeitura Municipal de Florianópolis, porque era a área toda é do município, né? E a ponte é um bem do Estado de Santa Catarina. Né? Nada impede de investir, o investimento, parte do investimento da ponte seja aplicado no parque. Por quê? Para cumprir a finalidade de ponte, precisa das cabeceiras. E o Parque da Luz é uma cabeceira da ponte. É um todo, né? É um todo, né? Bom, infelizmente chegamos ao final deste programa. Numa próxima oportunidade ainda, quem sabe, vamos tratar de outros assuntos, né, que fazem parte deste conjunto, ponte e parque. Hoje falamos da ponte Hercílio Luz e do Parque da Luz, com os nossos convidados, o professor e ambientalista Lúcio Dias Filho e o médico e também ambientalista Rui Iversen. Queria agradecer muito Lúcio e Rui por ter aceito o convite e até uma próxima oportunidade. Agradecemos também. Obrigado. Eu queria aqui, rapidamente, dia 28 e 29, que é comemorado o Dia do Funcionário, vai haver no Parque da Luz um evento. O evento chama-se Elo. Nós estamos criando ali um programa Elo, né, de vínculo com a sociedade, de vínculo com o bem público de alto valor destinado à sociedade e ao bem-estar do cidadão. Né? Muito bem, chegamos ao final do Ciência Notícia, o programa que aborda assuntos do meio científico. Ficamos por aqui, agradecemos pela sua audiência e até a próxima edição.